Nós vamos, a partir de hoje, como eu falei, começar uma nova série sobre as promessas de Deus. Eu gostaria de agradecer, ao Silvio pela sequência sobre a mutualidade, e eu particularmente gostei muito e achei muito relevante e pertinente, para a vida da igreja, de qualquer igreja. E foram 25 ordenanças, e parece um pouco extenso, mas a gente mudou um pouco o assunto, depois ele voltou, mas eu achei muito importante que nós possamos estar nos lembrando dessas ordenanças mútuas que devemos fazer um para o outro para ajudar a nossa comunhão. E não falamos ainda sobre isso, mas eu acho que a gente pode seguir aquela sugestão de pelo menos uma vez por mês tratar domingo à noite, porque nem sempre todos estiveram aqui na escola dominical, às vezes alguns faltaram, então é uma oportunidade no domingo à noite, no culto da noite, outras pessoas ouvirem também sobre esse assunto, sobre a mutualidade. As promessas de Deus é um assunto bastante vasto. Os estudiosos dizem que existem mais ou menos 6.000 promessas na palavra de Deus. Então, se a gente fosse estudar cada uma delas, como a gente fez com a mutualidade, estudamos uma por uma, Se a gente fosse estudar cada uma das promessas, seriam 6.000 domingos. E então a gente ficaria bem velhinho, cabeça branca, e não terminaríamos esse assunto. Ele é muito vasto e muito profundo. Então o que nós vamos fazer, na verdade, é escolher algumas dessas promessas, e a gente vai estudar assim de uma forma mais panorâmica as promessas de Deus. Uma das piores experiências que alguém pode passar na vida é a frustração de uma promessa não cumprida. Nós dependemos ou confiamos naquela pessoa, nós criamos expectativas de que ela vai cumprir com a sua palavra, daí a pessoa pisa na bola. A pessoa atrasa, falou que ia chegar a tal horário, e a pessoa atrasa, a gente ficou esperando, a gente fica frustrado. Ou então a pessoa disse que ia fazer tal coisa e não fez, não faz, e a gente fica bastante chateado e frustrado com isso, porque nós, seres humanos, nós somos assim. Nós falhamos, nós somos pecadores, nós não cumprimos com as nossas promessas. Por isso até a Bíblia nos aconselha a não fazermos juramento, não fazermos promessas. Não fale coisas que você não pode cumprir, especialmente para Deus. Deus pode sim fazer promessas, porque Ele garante que Ele vai cumprir. Agora a Bíblia nos orienta, eu até procurei a passagem, mas eu não lembro. Procurei na concordância até, mas não achei. Mas a Bíblia fala que nós não devemos fazer juramento, porque a gente é pecador e a gente falha, e a gente não cumpre com a nossa palavra. Então, para a gente não passar uma vergonha, a gente não deve fazer isso. Quando a gente fizer, se a gente fizer, que a gente seja homem para cumprir. Mas a boa notícia é que Deus não é assim. Como nós cantamos, como nós vimos em Números 23, Deus não é homem para mentir. Deus é diferente. E Deus, Ele é fiel e Ele é cumpridor das suas promessas. Eu estava pensando numa figura para deixar ali, para abrir o tema, e eu achei essa imagem e com esse dizer, Deus é fiel. Eu acho que é a frase que mais combina com as promessas de Deus, que Deus é fiel. Ele não falha. Oi. Achou? 23, 22. Pode ler? Melhor não, né? Mas se Essa você voz não tá muito não boa. fizer
acho que é em Eclesiastes ou Provérbios, um desses dois livros aí. Mas obrigado, André, de qualquer forma, pela contribuição. Deus, ele não falha, Deus não mente, Deus não engana, Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Amém? Não? Então... Está estragando a filmagem aqui. Depois o Daniel vai ter que ficar editando muito. Então, Deus ele não é assim como nós, né? E nós vamos ver a partir de hoje as promessas de Deus, vamos passar a conhecer um pouco mais o caráter de Deus, passaremos a conhecer melhor a Deus. Nós cantamos que Ele é o meu melhor amigo, nós falamos que conhecemos a Deus, mas a gente ainda está muito longe de conhecer como Deus é. 1 João fala que quando nós... abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3. João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então, nós, como filhos de Deus, ainda não somos aquilo que podemos ser. Nós podemos ser muito melhores. Nós podemos ser muito mais santos e perfeitos, conforme a imagem e semelhança de Deus. A gente só não é porque a gente ainda não conhece Deus do jeito que Ele é. Porque se a gente conhecesse, se a gente soubesse, conhecesse da santidade de Deus como ela é, isso nos impactaria de uma tal forma que a gente ficaria muito mais constrangido quando a gente fosse pecar, a gente ficaria muito mais preocupado onde a gente andasse, o que a gente falasse, o que a gente fizesse, porque a gente entende e compreende melhor a santidade de Deus. Então, a relação entre o conhecimento de quem Deus é e quem nós somos, ela é muito íntima, ela é muito próxima. E aqui fala que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque aí sim nós vamos conhecer como Ele é, quem Ele é, com mais exatidão, com mais perfeição. Hoje nós conhecemos a Jesus com os olhos da fé, mas quando Ele se manifestar, quando Ele vier buscar a sua igreja, quando Ele voltar para esse mundo, a sua segunda vinda, e a gente então vai conhecer Ele face a face, pessoalmente, e vai ser bem diferente. Nós seremos diferentes, porque o nosso próprio corpo será transformado, né? Será um corpo glorificado, e vai ser uma experiência grandiosa, maravilhosa. E essa experiência a gente já pode experimentar hoje se a gente conhecesse mais de perto quem é Deus, o seu caráter. Então a gente conhece, porque Deus se revelou através do seu Filho e através da sua palavra. Então a gente já conhece a Deus, e por isso que a gente adora, louva, admira a pessoa de Deus, está aqui aos domingos, e a gente se comporta de uma forma em casa, porque a gente admira. Mas a gente tem que admirar mais, a gente tem que conhecer mais. E quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai o adorar e melhor será para a nossa comunhão com Deus. Então, eu espero que essa série sobre as promessas de Deus seja uma oportunidade de você conhecer mais a Deus. E a primeira pergunta que eu coloquei aqui, por que estudar as promessas de Deus? Qual o propósito? Qual o benefício disso? E o primeiro é que as promessas de Deus são importantes para nos trazer conforto. Às vezes você está chateado, frustrado, e quando você estuda as promessas de Deus, principalmente aquelas que já foram cumpridas, isso pode trazer um conforto no seu coração. Puxa,
Deus disse que ele ia fazer aquilo para Abraão, ele fez. Deus disse, prometeu isso para Moisés, ele fez. Então a gente vai vendo momentos e experiências onde Deus disse e ele fez. E aí, se a gente está com alguma dúvida no nosso coração de que Deus vai fazer na nossa vida, a gente fica um pouco mais confortável, porque se ele já fez antes, ele pode fazer agora. Então isso pode nos trazer um conforto. Um outro motivo também é que as promessas são importantes para nos trazer esperança. Muitas das promessas Deus já cumpriu, mas muitas das promessas Deus ainda não cumpriu e Ele vai cumprir. Então as promessas têm esse aspecto passado, que nos dá conforto e nos dá segurança, nos dá uma certeza, porque a gente vê que já aconteceu, mas elas também têm um aspecto futuro, no sentido de que algumas ainda vão acontecer. E com esse futuro, com essa perspectiva de longo prazo, a gente sente esperança, a gente sente expectativa. Nada pior do que uma pessoa sem esperança. Uma pessoa que não tem esperança, que não está mais acreditando em nada, parece que acaba as nossas energias, acabam as nossas forças, a gente quer ficar sentado, deitado e parar de viver. Quão triste seria a nossa vida cristã se a gente não tivesse esperança. Mas a gente tem muita esperança que a palavra de Deus nos dá, que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Então, mais um motivo porque estudarmos as promessas de Deus. Também as promessas geram confiança no Senhor. Então a gente pode aprender a confiar mais nele. A gente conhece mais quem ele é, então por que não confiar mais, depositar minha fé, minha confiança, se eu sei quem ele é? Um amigo, se você tem um amigo, quem é verdadeiramente seu amigo? Se você fosse contar na sua mão, quantos amigos você tem? Hoje em dia as pessoas se gabam, né? Tem lá o Orkut, tem o Facebook, tem várias comunidades virtuais, as pessoas, nossa, eu tenho 580 conhecidos, 580 amigos, trocentos e tantos no Orkut, mais não sei quantos no Facebook. E é uma ferramenta interessante, porque você volta a ter contato com pessoas que você nunca poderia ter se não fosse através da internet. Eu tenho lá no meu Facebook gente que eu estudei lá há 15 anos atrás, no colegial, nunca mais vi na minha vida, eu vi outro dia, virtualmente, mas vi. Mas são amigos. Não dá para dizer que são amigos, são conhecidos. Amigo de verdade é aquele que a gente conhece. Amigo de verdade é aquele que a gente pode confiar, aquele que não nos desaponta, aquele que a gente tem experiência, convivência junto. Isso que é amigo. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente pode confiar nele, porque ele nos dá esse espaço, ele nos dá essa garantia. Um outro motivo também é que as promessas geram alegria. A gente confia e a gente vê, ele vai lá, cumpre com sua promessa, a gente fica satisfeito. Assim como a gente fica triste, frustrado com os seres humanos que nos desapontam, o oposto é verdade. Se alguém nos honra, alguém honra a sua palavra, alguém cumpre aquilo que prometeu, meu pai fala para mim, vou te dar um carro quando você fizer 18 anos. E aí eu fiz 18, ele vem com a chave, nossa, eu fico alegre, se ele não desse, meu pai é um mentiroso, mas da mesma forma, Deus, quando ele cumpre, a gente fica alegre e sente mais confiança nele. E por último, a gente deve estudar esse assunto, porque assim nós podemos conhecer melhor o caráter de Deus e a pessoa de Deus. Deus realiza a sua vontade na vida, na nossa vida, por intermédio das suas promessas. Não existiria cristianismo sem as promessas de Deus. O cristianismo
existe hoje porque Deus cumpriu as suas promessas. O cristianismo é o quê? É uma religião, entre aspas, voltada para a pessoa de Cristo. Jesus Cristo é a pessoa central. É Ele quem sustenta toda essa ideologia, toda essa religião, entre aspas. Se não fosse por Cristo, cairia tudo por terra. E se você for ver lá desde o Velho Testamento, Cristo é o centro também. O tabernáculo, todas as coisas, símbolos, cores, eram representações da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todas as promessas que foram feitas através dos profetas, inúmeras delas eram com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, se você tira a pessoa de Jesus, acaba o cristianismo, é óbvio. Se você tira as promessas, acaba o cristianismo. O cristianismo é baseado nas promessas de Deus. E é por isso que é tão importante estudar esse assunto. O cristianismo existe hoje porque Deus cumpriu as suas promessas. E, portanto, quando nós lembramos desses cumprimentos, nós somos animados a confiar em Deus, nós somos animados a saber que Ele vai cumprir também as outras promessas que ainda não foram concretizadas. Né? Assim como o fato de Cristo ter ressuscitado, é uma certeza de que nós vamos ressuscitar. O fato de que muitas promessas foram cumpridas e realizadas, é certo que aquelas que ainda não foram também vão ser. É uma questão de tempo. Né? E nesse meio tempo, às vezes a gente fica desanimado, frustrado, achando que Deus está falhando, mas Deus não é assim. E se a gente estudar essas promessas, vai trazer de volta no nosso coração essa certeza, essa alegria, essa confiança, esse conhecimento de quem Deus realmente é. Como eu falei, alguns estudiosos, eles apontam que, dizem que existem mais de 6.000 promessas. Portanto, é um assunto importante. Eu fiz um exercício essa semana de buscar uma concordância, coloquei lá a palavra promessa, ou promessas. Quantas referências iam aparecer? Coloquei a palavra cumprir, coloquei a palavra votos, coloquei a palavra aliança, ou alianças, juramento, e inúmeras referências apareceram. E a gente vai pegar algumas dessas referências para a gente estudar esse assunto. E hoje nós vamos estudar um desses versículos que a gente encontra na palavra de Deus. Mas antes da gente entrar no versículo, eu queria fazer um exercício com vocês. E quando a gente estuda um assunto, a gente nunca começa do zero, a gente nunca parte do zero. Todos nós temos um certo conhecimento do assunto. E então o exercício que eu queria fazer, sem você abrir a Bíblia, só daquelas que vêm na sua mente, cite algumas dessas promessas. Então eu vou fazer uma lista e vamos ver, assim, do nada, da sua mente agora, sem nenhum preparo, sem nenhum estudo, quantas que a gente vai conseguir listar, tá? Então vai ser um pequeno exercício, não sei se o Daniel quiser cortar depois continuar gravando, mas vai ser um pequeno exercício que a gente vai fazer. Então vocês podem ir falando, eu vou colocar aqui, tá? Não tem problema, mas cita a promessa, né? O que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Um dia nem todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu sou manso e meu fardo é leve, acharei descanso para a vossa alma. A primeira promessa em Gênesis fala que
João, mas eu estava mencionando, tem um complemento lá que Jesus queria voltar. João 14, de uma 3 ou 4. 1 Pedro 5,17, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus ele tem cuidado de vós. Qual que é? 1 Pedro 5, acho que é 17, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No Salmo 37, acho que é o versículo 5 ou 7, se não me engano, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Tiago fala que quem tem falta de sabedoria, peça porém a Deus que Tiago, não? Eu estou só escrevendo de qualquer jeito, mas o exercício não é. O exercício é esse, é vocês falarem, lembrarem de algumas das promessas. Acho que é. Tiago 1:5. Então é a aliança com Abraão também. Ele falou que em ti serão benditas todas as nações, e depois ele reforça a promessa para todos os descendentes de Abraão. Tem João lá. Oração. 17? Hã? São 17? Pedi, dar-se-vos-á, buscar, vou mencionar assim, até um por um. O Salmo 23, Davi fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não tem melhor que esse. Salmo 23. Vamos lá, o que mais? Uma outra promessa que vai se cumprir também é a aliança com Davi também. E vai reinar também. Aquele das águias, que foi a última mensagem do Ayrton Senna, que ele escreveu na agenda dele antes de morrer. É em Isaías 40. Não se cansam, nem se fadigam. Mas os que esperam no Senhor, Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Já tem 12 dos 7 mil, 6 mil. Primeiro João, quando ele fala também, se a gente confessar o pecado, ele também vai nos perdoar. João 9, né? Eu não sei se vai haver uma promessa para
bem-aventuranças ali, são várias, né? Bom, Também pode considerar sim. Isaías 53 como uma promessa ou como uma profecia? Agora a Rosilene tocou num assunto interessante. Existe alguma diferença entre promessa e profecia? Profecia é uma. Profecia também vai se cumprir. Prometeu também. O Diogo ali foi. Tem profecia que é para apontar o pecado, do momento ali na situação, daquele momento da história. O profeta vinha e falava, vocês estão fazendo isso, isso, isso. Não, mas essa aqui fala da vida do Messias, não é uma Tá, mas você está pegando, ele fez a pergunta genérica. Se a gente for olhar assim tecnicamente, são coisas diferentes. Às vezes uma promessa e uma profecia são quase que sinônimas, porque alguma coisa é profetizada e é prometida que vai acontecer, e ela vem e acontece. Então, nesse sentido, ela é uma promessa. Né? Existe uma semelhança muito grande. Mas nem sempre uma profecia é uma promessa. O Silvio citou um exemplo ali. Né? Mas então, assim, não quero gastar muito tempo, mas em 5 minutos a gente listou, sem abrir a Bíblia, né, só que talvez está no seu coração, na sua mente, a gente listou aí, não sei se alguém contou, umas 15 pontos ali. Essas coisas que estão no seu coração, que você acredita, elas norteiam a sua vida. Pessoas vivem de acordo com aquilo que elas pensam, aquilo que elas creem, né? Você é o que você pensa. E se você tem essas coisas no seu coração, por isso a Bíblia fala, guarda no teu coração, né? Essas palavras, para não pecar contra ti. Então, se alguma coisa está no seu coração, isso vai mudar o seu comportamento. E se essas promessas estão inculcadas no seu coração, lá em Deuteronômio, Deus falou para o povo de Israel que eles deveriam inculcar as palavras na cabeça dos filhos, porque tendo essas coisas no nosso coração, na nossa mente, isso vai nortear, vai mudar o jeito que a gente vive, o jeito que a gente se comporta. Então essas coisas são preciosas para você lembrar, para você guardar no seu coração, porque é isso que te orienta na vida, isso que te norteia na sua vida. Muita gente está desnorteada, não sabe para onde vai, porque não tem essas verdades. Muitas pessoas que estão enfrentando a morte, o Léo e outras pessoas que talvez estão à beira da morte, talvez estejam num desespero e não têm essas verdades no seu coração. Mas para aqueles que têm, isso faz uma grande diferença. E, como eu falei, são inúmeras promessas que a gente vai estudar. 1 Coríntios, abra sua Bíblia, desculpa, em 2 Coríntios, nós vamos só ver um versículo hoje. 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 20. Coríntios 1 e 20. Quem achou, pode ler esse versículo, por favor? Pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Isso, a minha versão diz, porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então nós vamos meditar um pouco nesse versículo. E a primeira coisa que a gente vê, vou passar aqui adiante. A primeira coisa que a gente vê nesse versículo é que Deus é o autor das promessas. Ali em vermelho, são promessas de Deus. Elas revelam o caráter de quem as fez. Elas são soberanas, e a gente sabe que Deus é soberano, então as suas promessas vão ser soberanas.
Ninguém vai conseguir impedir o cumprimento delas. E aí que às vezes confundem com as profecias, né? Mas se Deus é imutável, as promessas de Deus não vão mudar, porque as palavras refletem o caráter de Deus. Se Deus ele é verdadeiro, Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então o que Jesus falar vai ser verdadeiro, porque é quem ele é. Então se Deus é poderoso, as promessas de Deus são poderosas. Se Deus é infalível, as promessas são infalíveis. Se Deus é eterno, as promessas são eternas também. Então, quando a gente estuda as promessas de Deus, a gente conhece mais o caráter e a pessoa de Deus. Josué, capítulo 21 e 45. Nós vamos ler algumas referências que mostram como Deus é o autor dessas promessas e como elas não falham. A primeira é Josué 21 e 45. Quem achou pode ler. Josué 21 e 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Isso. Agora veja Josué 23, versículo 14. Eis que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, e nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Isso. As promessas de Deus nunca falharam. Nós vimos aqui duas referências de Josué. Outra pessoa abre em 1 Reis, capítulo 8 e 56. E outra pessoa abre em Lucas 1 e 37. Primeira Reis 8 e 56. Quem achou? Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras, e falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Isso. Nenhuma só palavra falhou. A Bíblia fala que nem um tio, nem um i não vai passar, não vai deixar de ser cumprido. Nenhum tio que está na palavra de Deus vai deixar de ser cumprido. Quem achou Lucas 1 e 37? Nada é impossível para Deus. Isso, porque para Deus não há impossíveis. Qual o contexto aqui de Lucas 1? Nascimento de Jesus, né? E a Maria perguntou assim: mas Deus, como que vai nascer como eu vou gerar uma criança se eu não tive ainda um relacionamento com meu marido? E aí Deus fala que o Espírito Santo ia conceber, né? E ela ia ser tomada por um como que é? A mulher não tinha cobrirá com uma sombra. Cobrirá com uma sombra, isso. E ele fala que ela ia conceber um filho. Que para os homens seria impossível, o versículo diz: para Deus nada é impossível. Ele pode todas as coisas. Outra referência em Atos 13. Atos 13 e 34. E diz assim: que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais volte à corrupção. Desta maneira o disse: eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Acho que Daniel citou as promessas feitas a Davi e o reinado, né, de Davi e da sua posteridade. O Senhor Jesus é o cumprimento, ou vai ser ainda o cumprimento dessa promessa feita a Davi, que ele
a sua casa, o seu nome iria reinar. E Jesus ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais voltar à corrupção ou a morrer, e porque através dele, da pessoa de Jesus, diz esse versículo, as santas promessas seriam cumpridas, aquelas feitas a Davi. Nós lemos Números 23 e 19, Deus não é um homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele fará. Se ele falou, não cumprirá? Essa pergunta exige o sim, a resposta exige como resposta o sim. Outra pessoa abre em 1 Samuel 15 e 29. 1 Samuel 15 e 29. E a última referência, Tito 1 e 2. Sheila, pode abrir Tito 1 e 2? Peguei bocejando aí. Quem achou? 1 Samuel 15 e 29. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Isso. E Tito 1 e 2. Sheila? Na esperança da vida eterna, e o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos séculos. Uhum. Tito abre esse. Paulo abre, né, esse livro a Tito dizendo essas palavras: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A segunda coisa, a segunda característica desse versículo é que nós vemos a natureza das promessas. Então, a primeira é o autor das promessas. Elas são promessas de Deus e elas são cumpridas, elas foram cumpridas. A segunda é a natureza das promessas. O versículo diz: porque quantas são as promessas? Então a gente vê que elas são variadas. Quantas são? São muitas, inúmeras, e elas são diferentes, elas têm diferentes aspectos. Elas não são só variadas em quantidade, elas são variadas também em qualidade, em formas diferentes. Por exemplo, nós encontramos na palavra de Deus algumas promessas são materiais, outras promessas são espirituais. A gente vê algumas promessas que são particulares, para pessoas particulares, outras são coletivas, para povos, para pessoas. Algumas são temporais, para aquele momento, outras são eternas, para todo sempre. Algumas promessas são feitas para Israel, especificamente para Israel. Outras são feitas para a igreja. Outras são feitas até para os incrédulos, né? Algumas promessas são bilaterais. Outras são unilaterais. Condicionais, outras incondicionais. Algumas dessas promessas dependem da gente também fazer a nossa parte. Por isso, bilaterais. Mas outras são unilaterais, só depende de Deus. A gente quer que a gente queira, aceite, faça ou não, Deus vai fazer, porque Ele prometeu. Essas são incondicionais. Então, são vários aspectos das promessas de Deus. Elas são variadas. Quantas são? E cria-se um grande problema em muitas igrejas quando a gente não entende essa variedade. A gente começa a misturar tudo e acha que aquela promessa é para mim, e começa a misturar essa variedade. Quando a gente não entende essa variedade, cria-se muita confusão. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode se frustrar achando que aquela promessa é para mim. E se eu não analisar, não ver que no contexto não é para mim, Deus não está fazendo na minha vida, não está acontecendo. Mas não é para você a promessa, então você não entendeu corretamente essa promessa. Por exemplo, Salmo 32 fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É uma promessa. Essa é uma promessa
condicional. Se você se agradar do seu coração, o que ele promete? Ele vai cumprir os desejos do seu coração. Né? E às vezes a gente fala, puxa, mas Deus não está agradando os meus desejos. Deus não está satisfazendo os meus desejos. Mas se você não entender que é uma promessa condicional, mas você está se agradando de Deus, você está agradando a Deus, então Ele nunca vai satisfazer, porque você também não está fazendo a sua parte. Então essa é uma promessa condicional. Gênesis 12, alguém citou lá as promessas feitas para Abraão. Vamos ler Gênesis 12, do versículo 1 ao 3. Gênesis 12, do versículo 1 ao 3. A gente vê nessa promessa para Abraão, feita para Abraão, essa variedade, essa diversidade. Diz lá assim, ora, todo mundo achou? Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui tem então uma promessa para Abraão. E a primeira coisa que a gente vê é que é uma promessa individual para Abraão. Mas ela visa uma bênção coletiva. Foi feita para Abraão. Mas quantas gerações não foram abençoadas através da fé de Abraão? Né? Então a gente vê aqui a particularidade, mas também a coletividade dessa promessa. Outra coisa, a promessa tem 3 bênçãos. Deus promete uma terra, uma nação e um nome. Né? Bênçãos terrenas, bênçãos tangíveis, materiais, mas bênçãos também intangíveis. O nome não é tangível, o nome é honra, o nome é uma coisa de orgulho, né, que nos orgulha. E a outra coisa, Deus faz uma exigência: sê tu uma bênção. Então Abraão também tinha que fazer a sua parte. Ele falou: sai da sua terra, deixe os seus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não sei onde é, mas vai. Ele foi, ele confiou, ele teve fé, ele conhecia o caráter de Deus, ele sabia que Deus ia cumprir, ele ia honrar, e ele arriscou. E ele se deu muito bem. Então é uma promessa, de uma certa forma, condicional. Dependia também da fé de Abraão, que ele fosse uma bênção. Se eu não me engano, eu acho que o original está aqui, é uma afirmação. Saiu como uma coisa condicional dele, né? Mas parece que Deus está falando: você vai ser uma bênção. Acho que Deus estaria agindo através de Abraão, ele confirmando que a coisa ia acontecer. Então, se quiser mudar aí na sua Bíblia, você será uma bênção, alguma coisa assim. Se ele não obedecesse, nada ia acontecer. Ele tinha que sair da sua terra. Ele tinha que deixar, né, a promessa começou no versículo 1, abriu com essas palavras. Quando está falando em ti, serão benditas todas as nações, está falando também de Jesus aqui. Jesus seria a possibilidade final de Abraão. E a NVI já pôs a tradução correta: e você será uma bênção. Tá vendo? É bom ter várias Bíblias, né? Um exercício bom, você lê uma versão, você pega uma outra versão, lê também, às vezes ilumina um pouco mais. Outra coisa sobre as bênçãos e a variedade delas, vamos ler mais uma referência em 2 Crônicas 7. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7. Segunda Crônica 7, 12 a 14. Aqui é uma promessa de Deus, que Deus faz para Salomão. E ele diz assim, acompanha aí na sua Bíblia: de noite
apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui tem algumas características, mostra também essa diversidade. Por exemplo, essa promessa ela é condicional também. Se o meu povo se arrepender, né? Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar. Então é como a Rosilene citou 1 João 1,19. Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, se confessarmos os nossos pecados. Então existe uma condição. Ele não vai fazer isso enquanto a gente não confessar. Se ele confessar, é certo que ele vai ser fiel e justo. Então, outra coisa dessa promessa aqui é que ela é exclusiva. O meu povo, que se chama pelo meu nome. Então aqui está falando para o povo de Deus. Está falando para aquele povo exclusivo. A promessa requer humilhação, oração, busca, conversão por parte do povo. Então, isso significa que as condições, se as condições forem atendidas, Deus vai cumprir a sua promessa. Que vai ser o que? Eu ouvirei lá dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a terra, e assim por diante. A terceira característica é que as promessas são uma segurança. A gente vê aqui nesse versículo a segurança dessas promessas. A gente lê ali: tantas tem nele o sim, quanto também por ele é o amém. O que significa essas palavras? É a terceira lição desse versículo. As promessas de Deus têm nelas o sim. Elas são positivas. Elas são afirmativas. Não existe talvez. Não existe não. Não existe sombra de dúvida. Não existe incerteza. Existe sim. O versículo também diz: porquanto também por ele é o amém. O que significa amém? Que assim seja, verdadeiro, eu concordo, eu espero por isso, que assim seja. E aqui está dizendo que quando dizemos essa palavra amém no final das nossas orações, é como se fosse um desejo que essas palavras fossem cumpridas. Mas nesse versículo nós percebemos que não é um desejo de realização, mas é uma certeza. Porque quem assegura o cumprimento, quem diz amém, é Deus. Ele. Por ele é o amém. Então ele promete e ele fala amém, que assim seja. Ele promete e vai ser. É certo, é sim. A gente pode ter essa segurança das promessas de Deus. Quem assegura isso é o próprio Senhor Jesus, por ele. Romanos 8 fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Então, nós nunca mais seremos condenados, nós nunca mais não deixaremos de herdar a salvação, porque quem disse amém foi o Senhor Jesus. Quem cumpriu a promessa de Deus foi o Senhor Jesus. Então, ninguém pode tirar essa condição. Aquele capítulo fala: quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar, nada pode nos impedir.
Nada pode mudar isso. Tão certo que é, tão seguro, porque é Jesus quem é Jesus o mediador. Hebreus fala que ele é o mediador das promessas de Deus. Deus fez promessas para você e para mim. Quem assegura elas? Jesus Cristo. Ele é o mediador. No Antigo Testamento, quando duas pessoas firmavam um contrato, faziam um voto, né? Hoje em dia a gente faz um contrato, vai lá, assinou na linha, registrou em cartório, tem valor legal, né? E antigamente eles faziam um voto, firmavam um contrato entre as pessoas, e para sacramentar a promessa que um fez para o outro, o animal era morto, cerrado ao meio, né? E o sangue, eles passavam no meio, e o sangue confirmava, sacramentava aquele voto. E Jesus Cristo, seu sangue, é a garantia de que as promessas que Deus fez para nós foram e serão cumpridas. Hebreus 9:15, falamos que Jesus é o mediador. Diz lá, por isso mesmo, Ele é o mediador, Jesus é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E a última verdade que esse versículo nos passa é o resultado das promessas. O resultado, a quarta e a última lição contida é que o cumprimento das promessas de Deus promove a sua glória por nosso intermédio. A glória de Deus por nosso intermédio. Esse é o resultado das promessas. Deus tem prazer em prometer coisas, em realizar as coisas em nosso benefício. E terminar com um exemplo. O Corinthians vai ser campeão paulista. A gente vai ficar alegre, contente, você vai ficar chateado hoje. Isso é uma promessa? Ou uma profecia? É condicional. Jogar o jogo. Mas, tá bom, Silvio, não vou te irritar, mas se o Corinthians for campeão paulista, eu vou ficar muito contente, né? E os corintianos do Daniel e outros vão ficar muito contentes. Vai ser uma alegria. Poxa, vai ficar para a história, vai ficar marcado mais um campeonato paulista. Mas imagina, Daniel, se eu e você fôssemos jogadores do Corinthians, estivéssemos lá jogando, participando da vitória. É outra coisa, é outra experiência. De milagre seria muito maior. O meu nome, o nome do Daniel, se a gente fosse jogador do Corinthians, ia aparecer na foto, ia ficar nos atlas, ia ficar registrado para a história do time. A nossa foto ia estar lá no jornal amanhã, ou sei lá quando, porque a gente participou. Então, o que Deus deseja? Deus quer que a gente se alegre com as promessas dele, mas Ele quer que a gente participe delas. Olha, diz ali, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então Ele quer realizar essas promessas através de nós. Ele quer que a gente seja co-participante das promessas de Deus. Ele não quer que a gente seja só espectador e olhando de longe e, legal, Deus é grande, Deus é fiel e Ele cumpre. Mas Ele quer que a gente esteja envolvido, participando, conhecendo essas promessas. Nós cantamos que Deus não é só um Deus de longe, mas também de perto. Ele quer estar ao nosso lado, perto de nós. Ele quer que saia da nossa boca as palavras que Jó falou. Jó disse: eu antes te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó conhecia Deus e Jó viu o cumprimento das promessas de Deus pessoalmente, por experiência. Ele passou por aquilo, ele foi campeão junto
não só como espectador. Então, que você e eu possamos participar desse resultado, né, das promessas. Ele é para a glória dele, por ele, para ele são todas as coisas, só que ele quer fazer isso por nosso intermédio, por meio de nós. Então, que você possa participar dessas aulas, né, ouvir, conhecer melhor as promessas de Deus e ser participante delas. Vamos orar?